versículo 22 até o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Oremos. Pai, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença em oração, rogando neste momento pela palavra que acabamos de ler. E a nossa petição, ó Deus, é que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor fale conosco, aplique essas verdades aos nossos corações. Eis aqui o texto lido, a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, e eis o momento que o Senhor falará à Tua igreja. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreender essas verdades e que o Teu nome seja glorificado. Seja conosco, nos ensina cada vez mais do Senhor, para que possamos crescer na graça e no Teu conhecimento. Para a glória e o louvor do Teu santo nome, nós oramos através de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, se a gente pensar bem e observar a vida, viver é um monte de surpresas que acontecem na nossa vida. E tanto surpresas agradáveis como surpresas desagradáveis. Né? Isso aqui acontece com qualquer pessoa, e com o crente, com o Filho de Deus, não é diferente. Nós passamos por momentos na vida que nós somos surpreendidos com coisas boas, mas também a gente passa por momentos que são extremamente desagradáveis. Né? Surpresas que a gente fica triste em ver e saber aquilo que está acontecendo. Então, há adversidades que surgem na nossa vida. O contexto aqui do que nós acabamos de ler, ele fala mais ou menos sobre isso. Se a gente observar antes dessa parte que nós acabamos de ler, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham acabado de passar por uma grande surpresa boa. Eles tinham subido lá, ido atrás de Jesus, procurar saber quem era ele. De repente todos ficaram com fome, não tinham o que comer, estavam num lugar que não tinha onde comprar comida. De repente Jesus veio e multiplicou muitos pães e muitos peixes, a ponto daquela grande multidão começou a comer. E uma porção pequena que ele tinha, ele multiplicou de uma forma tão grande que as pessoas se alimentaram, e certamente eles ficaram surpresos em ver que aquele Cristo que eles estavam seguindo, fazendo a sua vontade, que eles estavam prestes a se converter, era um Deus que poderia surpreendê-los nisso, né? Em dar e fazer um milagre acontecer na vida deles, em fazer alguma coisa multiplicar, em suprir as suas necessidades. Talvez eles estavam pensando: agora vai ser tudo bom, somente maravilhas. Quando a gente precisar, então a gente tem um Deus que vai nos ajudar e vai sempre nos surpreender com coisas boas. Mas logo então, de repente, o texto que nós acabamos de ler, eles são surpreendidos. Mas dessa vez a surpresa não foi agradável, foi uma surpresa desagradável. Né? Eles estavam lá no barco, amando o Senhor Jesus Cristo, e de repente veio uma grande tempestade, uma situação adversa, muita tribulação naquele momento. Eles com medo, aterrorizados, talvez imaginando: e agora o que vai ser da nossa vida?
foram surpreendidos por uma situação difícil, né? Então, é assim a nossa vida. Mas talvez o que vai fazer a diferença seja a nossa atitude quando somos surpreendidos com coisas difíceis que acontecem conosco. É interessante a narrativa dessa parte aqui do capítulo 14, que é bem conhecido nosso, né, que é falado sobre a tempestade, onde o Senhor Jesus andou sobre as águas e acalmou aquela tempestade. Então, o registro aqui de Lucas, ele começa dizendo assim, logo a seguir, ou seja, logo a seguir, depois daquele evento que ele tinha multiplicado os pães, a multidão estava ainda na sua presença lá, querendo saber como aquilo aconteceu. Talvez os discípulos ainda processando aquele milagre que tinha acontecido. Então, imediatamente após aquilo que havia acontecido, então, diz assim, né, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passar adiante dele para o outro lado, né, enquanto ele despedia as multidões. Tá certo? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo ele fez questão, né, ele separou lá os seus 12 apóstolos e falou, olha, subam no quarto, vão lá, atravessem o mar da Galileia, porque depois eu vou. Enquanto eu vou ficar aqui só, se despedindo da multidão. Então ele deixou com que os discípulos eles fossem na frente. Enquanto isso, o verso 23 diz que, e despedidas as multidões, depois que o Senhor Jesus fez isso, se despediu daquela multidão, ele subiu ao monte, naquela montanha, e ficou lá orando, né? E aquilo ali foi uma tarde que tinha acontecido isso. Ele passou toda aquela tarde até ao escurecer, ficou lá orando, né? E caindo a tarde, lá estava ele só. Antes da gente adentrar, meus irmãos, na exposição do texto, eu queria trazer a vocês a pensar nessa palavra que está dizendo aqui, né? Compeliu. No início do verso 22, Lucas ele registra muito enfaticamente essa palavra, né? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Essa palavra aqui, compeliu, esse verbo aqui, a ideia é de forçar. O Senhor Jesus veio lá e forçou os discípulos. Olha, vocês não vão ficar aqui comigo não, vão, subam no barco. E não tinha essa coisa dele dizer, não Senhor, a gente vai ficar aqui com o Senhor. Mas a ideia é como se ele forçou os discípulos, né? Olha, vão lá, subam naquele barco e atravessem o mar e depois eu vou lá e me encontro com vocês. Grande pergunta aqui, né? O Senhor Jesus, ele sabia ou não a tempestade que estava prestes a acontecer fazer isso na vida daqueles irmãos, dos discípulos, né? E nessa grande tribulação, esse perigo na vida dos irmãos. É claro, ele como Deus, ele como soberano que ele é, sabia de tudo aquilo que estava para acontecer. Então, meus irmãos, a gente precisa entender aqui essa passagem, primeiramente nessa perspectiva da soberania de Deus. Tá certo? Quando eu falo soberania, eu quero dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas, ele domina todas as coisas e tudo o que acontece é ele que determina. O salmista, no Salmo 139, ele vai deixar muito bem claro isso, né? Que no livro de Deus tinha sido escrito todas as coisas que aconteceriam com ele, né? Ele fala inclusive isso, e determinadas. Ou seja, tudo o que aconteceria na vida de Davi e na vida dos filhos de Deus, tudo é determinado por Deus. Tá certo? Ou seja, ele é soberano, tudo que acontece na nossa vida é porque ele determinou para que assim acontecesse. Agora a gente tem que lembrar que na teologia a soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam juntos. A gente não consegue explicar como é isso, né? Como é que Deus é soberano, ele determina tudo o que acontece, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? A gente tem que compreender nessas duas óticas, né? É mais ou menos um antinômio. Como entender a soberania de um Deus que determina tudo o que acontece com a minha responsabilidade nas minhas atitudes. É assim que a Bíblia entende. Mas nesse ponto aqui, algumas pessoas até, por não entenderem a soberania de Deus, talvez até se rebelem contra Deus. Vai dizer, não, mas esse Deus ele é muito mau. Como é que Deus ele determina até essas coisas ruins acontecerem na minha vida ou na nossa vida? Mas na verdade, irmãos, quando nós temos a verdadeira compreensão da soberania de Deus, nós vamos entender que até o mal que acontece na nossa vida, pelo menos o mal na nossa perspectiva, Deus ele vai usar para o seu bem. Né? Como a Bíblia deixa muito bem claro isso, existem muitos exemplos na Bíblia que até o mal que acontece em nossas vidas, Deus vai usar aquele mal para tornar um bem. Isso aqui nos leva a confiar mais em Deus, a aumentar a nossa fé e a compreendermos que até as dificuldades que nós superamos,
Deus é quem determinou que aquilo acontecesse, e a gente precisa dar, ou ter uma atitude que glorifique o nome dele, quando passamos por essas adversidades, né? Então, a partir desse entendimento aqui, que foi o próprio Cristo que fez isso, ele forçou os discípulos a entrarem naquele barco, porque ele sabia que viria uma tempestade, ele tinha um propósito em permitir tudo aquilo que aconteceria. Nós vamos entender algumas coisas que são essenciais para a nossa vida como cristãos. Certo? A primeira verdade que nós podemos entender aqui, meus irmãos, é que na vida acontecem situações contrárias. Tá certo? Se a gente observar aqui no versículo 24, vejam só o que é que diz. Entretanto, ou seja, depois que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado do mar da Galileia, ele ficado lá sozinho orando, aí então diz, né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vemos aqui os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles passando por uma situação contrária, por uma adversidade na vida deles. Interessante que esse mar da Galileia aqui, na verdade, ele é um grande lago. Um lago que vai mais ou menos entre 9 e 12 quilômetros, o tamanho dele. É um grande lago, né? 10, 12 quilômetros a gente considera grande. Tudo indica que os discípulos aqui estavam, quando Mateus ele fala aqui, né, há muitos estádios. João, no capítulo 6, verso 16, João vai explicar melhor. João vai dizer que estava entre 25 e 30 estádios. Isso aqui daria mais ou menos uns 4,5 km. No meio do mar, exatamente, era onde eles estavam naquele momento. E o porquê que eles estavam? Porque a gente sabe que a maioria dos discípulos, eles eram pescadores, eles conheciam bem o mar da Galileia, sabiam muito bem que não deveria ninguém, sem juízo, atravessaria aquele mar no final da tarde, porque chegaria do outro lado na noite. Às vezes, assim, eles obedecendo a Cristo, eles foram. Mas, de repente, a situação foge do controle, fica tudo contrário ao que eles imaginavam, né? Uma Bíblia faz questão de deixar claro, né? O barco estava longe, bem no meio do mar, daquele grande lago, e açoitado pelas ondas, por mais que eles tentassem nadar ou remar contra aquelas ondas, não era possível, porque as ondas estavam açoitando, colocando o mar cada vez mais para o meio. E ainda mais os ventos eram contrários. Imagina só a situação, o perigo daqueles irmãos ali, né? E para piorar a situação, eles não viam nada, porque já estava escuro, já era de noite. A situação muito complicada que estava acontecendo com eles, vento contrário, escuridão, ondas levando o barco de um lado para o outro, eles são envenenados, certamente foi o desespero, aquela tormenta, e talvez a pior coisa que estava acontecendo, né? Eles estavam sem o Senhor Jesus Cristo. E se a gente lembrar, logo no início dos Evangelhos, fala um episódio igual a esse, de uma tempestade que se levantou no mar, mas Jesus estava no barco. Então eles foram lá, chamaram Jesus, acordaram ele, e Jesus acabou a tempestade. Mas agora, nessa segunda aqui, o Senhor Jesus não estava. Era a solidão que estava acontecendo na vida desses irmãos. Ou seja, era um quadro, meus irmãos, desesperador mesmo. Ou seja, sem esperança, sem certeza, aquela tensão, o medo, a incapacidade de saber que a gente não pode fazer nada a não ser esperar o mal que vai acontecer na vida deles. Talvez era a imaginação que eles estavam pensando aqui nesse momento. E nós entendemos que na vida do crente não é diferente. Quantas vezes também nós passamos por momentos assim? Quantas vezes a gente, como crente, como filho de Deus, a gente está tudo bem na nossa vida, de repente acontece uma situação tal que foge do controle, a coisa vai ficando pior, vai tomando proporções gigantescas a ponto de a gente ficar desesperado e a gente ora, pede a Deus, fala com os irmãos e não sente mais a presença do Senhor. É como se fosse aquela solidão que talvez os irmãos estivessem passando aqui, né? O que fazer nesse momento? Enquanto isso, estava lá o Senhor Jesus Cristo no monte, intercedendo, orando, certamente sabendo tudo aquilo que estava acontecendo. Ele orava pelos seus discípulos, oravam pelos seus, porque ele sabia o que ele deveria fazer naquele momento, porque ele permitiu que aquilo acontecesse. É quando a gente entra nessa segunda verdade que nós vemos aqui no texto, que quando não há mais possibilidade, então Jesus ele aparece na vida. Vejam só o versículo 25. Eles estavam naquele quadro desesperador, mas no verso 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
essa visão aqui, né? Imagina só aquela escuridão, aquele tormento, aquele vento, as ondas subindo de um lado para o outro, o barco quase afundando, o desespero dos irmãos, e passado toda aquela noite nesse desespero, mas de repente vem lá aquela figura, Jesus, andando justamente contra aquela adversidade maior que eles tinham, que era o mar. Ele vinha andando por sobre as águas. Mas é interessante também a gente pensar que ele veio, como diz aqui, na quarta vigília da noite. Por que da quarta vigília? Os judeus, bem como os romanos, eles contavam a hora não como nós contamos. Né? Nós contamos temos 24 horas, né? De 1 a meio-dia, nós temos a parte da manhã. Né? Aí depois das 13 horas até a meia-noite, é o final do dia. Né? Pega a tarde, noite e o final do dia. Eles contavam as horas de 3 em 3 e dividiam por vigílias. A ideia era mais ou menos assim: das 6 da tarde até as 9 da noite era a primeira vigília. Aí de 9 da noite até meia-noite era a segunda vigília. De meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília. E de 3 da manhã até as 6 da manhã, perdão, das 3 às 6 da manhã era a quarta vigília. Agora, vamos imaginar, eles passaram aqui quase 12 horas naquela situação. Talvez para a gente 12 horas passe rápido, né? Mas para quem está passando por um momento difícil, as horas parecem que não passam. Eles passaram a primeira vigília, talvez orando, pedindo a Deus, rimando, como eles eram pescadores, e talvez já estavam exaustos, sem forças, sem saber mais o que fazer. Veio a segunda vigília, já tarde da noite, de 9 à meia-noite. Depois vem a terceira vigília, de 12 até as 3 da manhã, e nada de acontecer. Talvez desesperados, sem saber o que iam fazer naquele momento, somente esperando o final. E o curioso que não era comum a tempestade passar tanto tempo com o barco sem que ele afundasse. Quando nós vimos aqui um Deus tão soberano que não permitiu que eles perecessem, mas ao mesmo tempo permitiu que aquilo ali acontecesse na vida deles, porque ele tinha um propósito. Mas somente no finalzinho da vigília, no final daquela vigília, que o Senhor Jesus ele aparece. Tá certo? Foi justamente nesse momento que ele veio aparecendo e andando por sobre as águas, como os discípulos o viram. Né? Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Eles já exaustos, sem força, sem esperança nenhuma, mas o Senhor vem justamente por sobre aquele mar, né? Andando por sobre aquelas águas, até um grande milagre, né? Ultrapassando a lei ali da densidade. Ele andando por sobre as águas, e talvez os discípulos, sem entender aquilo ali, como é que alguém pode andar por sobre as águas? O Deus Todo-Poderoso, ele poderia fazer isso. Então é justamente isso que a gente deve aprender aqui também, que existe um momento certo, que o Senhor, quando Ele permite as dificuldades, as provações acontecerem na nossa vida, mas quando a gente pensa que não tem mais jeito, Ele realmente vem e nos surpreende, mostrando que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. E foi justamente o que aconteceu, como a gente vê aqui no versículo 26, mesmo só que diz, quando Ele veio por sobre as águas, então os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. A situação aqui a gente fica sem entender, né? Como assim? Naquele momento lá, aquela escuridão, de repente eles veem uma pessoa andando por sobre as águas, de repente eles gritam lá com medo, né? Olha, isso é um fantasma. Aí talvez eles imaginassem que a situação estivesse ainda pior do que estava, né? Já passa aquele mar daquele jeito, os ventos contrários, o barco quase afundando, eles exaustos, sozinho, e agora um fantasma, né? Certamente a gente sabe que fantasma não existe, mas muitas vezes quando a gente passa por momentos difíceis, uma situação está muito difícil na nossa vida, talvez até o nosso racional, ele não funciona bem. E até os discípulos aqueles ficaram nessa situação, a ponto de pensar que o Senhor Jesus, ele era um fantasma. Entendemos aqui, meus irmãos, que nós precisamos enxergar Jesus na tempestade ou nas adversidades da nossa vida. Naquela escuridão que eles estavam aumentando por sobre as ondas, eles estavam pensando que era um fantasma, né? É quando nós entendemos que não é diferente conosco. Muitas vezes, quando o cristão está passando por uma adversidade muito grande, passando por grandes tribulações, por tempestades na sua vida, a gente fica numa situação de um desespero tão grande que às vezes nem sequer consegue ver Cristo naquela situação. Os discípulos estavam exatamente assim. O Senhor Jesus estava vindo ali para salvá-los,
mas eles estavam tão perturbados, a sua fé estava tão lá embaixo que eles não conseguiam ver nem compreender que era Jesus que estava vindo ali de encontro a eles, a ponto de até trocar Jesus, o Filho de Deus, com algo que não existe, que é um fantasma. Não são poucos os crentes que, quando passam por situação difícil também, pensam em desistir da fé, ou então procurar outros meios que não sejam o meio correto para sair daquela situação, que seja a oração e a palavra de Deus. Eu vejo até pessoas que algumas vezes até procuram essas igrejas que não são idôneas, procurar, sei lá, sal ungido, rosa, essas coisas, tentando resolver o seu problema, a dificuldade que está passando. Mas, meus irmãos, a gente não pode ter essa visão. O nosso foco tem que ser e deve ser o Senhor Jesus Cristo. E o nosso desafio é esse, enxergá-lo nas dificuldades. O medo, a incerteza, a insegurança é tudo que é contrário à fé. Muitas vezes o medo ele faz isso na nossa vida. Ele tenta trocar a certeza da fé com essa insegurança, com as coisas que não vêm de Deus. Então, isso aqui deve para a gente lembrar que nem todo mal que acontece na nossa vida ele provém de Deus. Esse mal que estava acontecendo aqui, eles chegaram até a pensar que o próprio Cristo era uma figura pitoresca, né? Um fantasma, alguma coisa má. Mas na verdade não é bem assim. Quando tem pessoas que dizem que dificuldades que surgem na sua vida, tribulações, são coisas do diabo, nós não entendemos assim não. Porque até para o diabo ele vir fazendo alguma coisa na vida do crente, ele só faz se for da permissão de Deus. Satanás não tem autonomia nenhuma, a gente vai ver sempre na Bíblia. Quando ele vem atuar na vida dos filhos de Deus, ele só faz alguma coisa se Deus permitir. Mas infelizmente tem pessoas, tem crentes que colocam poder no diabo que não é dele. Às vezes qualquer coisa que acontece é o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está usando fulano, meu patrão, meu marido, minha esposa, o filho de casa. Colocam o Satanás em tudo que acontece. Mas, meus irmãos, a gente tem que ter a visão correta das coisas. Deus, ele é soberano. Ele é que faz tudo na nossa vida. E até o mal que acontece, como a gente falou aqui no início, é quando Deus permite que aconteça. E ele sempre vai ter um propósito, que vai ser para o nosso bem. Mas então a gente tem que lembrar disso. Tá certo? Que até os incidentes que nos sucedem, quando Deus ele determina e tem um propósito. A Bíblia vai deixar muito bem claro isso em Romanos 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como Deus tem propósito na nossa vida, tudo o que acontece é determinado por Ele e tem um final, que vai ser para o nosso bem. Embora no momento a gente não venha compreender, não vê o bem daquilo ali, mas quando a gente descansa e confia no Senhor, isso acontecerá. Mas vejam só o que acontece então no versículo 27. No verso 27, depois que eles gritaram, é um fantasma, então o Senhor Jesus teve que abrir os olhos deles, né? Falar quem realmente era. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Imagina que palavras consoladoras naquele momento, que os discípulos estavam atribulados, na adversidade, sem esperança, até sem entender que aquilo era o Senhor Jesus Cristo, mas ele vem com essas palavras lindas, né? Tenham bom ânimo, levantem o seu ânimo, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então, precisamos deixar o medo e confiar no poder de Jesus, aquele que veio por sobre as adversidades, que supera até as nossas tribulações, é esse que vem. Então, os discípulos, naquele momento, eles passaram do medo a uma exuberante alegria e confiança. Com aquelas palavras do Senhor falando com eles, eles deixaram o medo de lado e passaram para essa grande, exuberante alegria e confiança. Ou seja, não foi um simples um tema quando ele falou, mas isso aqui ele falou fundamentado no seu poder. Aquele Deus que permitiu que eles fossem para aquele barco, aquele Deus que permitiu todas as circunstâncias acontecerem e que veio com o seu poder andando até por sobre as águas, né? Fundamentado realmente no seu poder, que é o poder de Deus. Agora vejam só no verso 28 como é que diz, qual foi a resposta então de Pedro, que dentre os 12 que estavam naquele barco, Pedro ele tomou a palavra, como era sempre comum a ele. Então ele diz, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, vemos aqui, né? A gente fica logo pensando, o que leva uma pessoa
naquele momento ali, numa grande tempestade que está acontecendo, ele vê o Senhor Jesus Cristo vindo por sobre as águas, o que leva o ser humano a pedir que vá também e andar por sobre as águas. Então, eu acho que fosse eu vendo aquilo ali, eu diria: Senhor Jesus, pega esse barco aqui, leva logo lá para a beira da praia, eu quero sair daqui logo. Mas Pedro não. Pedro, ele falou: Senhor, olha, se és tu, manda que dê também contigo por sobre as águas. Né? Pense num homem corajoso, pense num crente. Mas é curioso também quando a gente pensa aqui nessa palavra que ele colocou. Né? Ele colocou um se. Se és tu, a ideia aqui é de uma condição. Embora Pedro esteja tão afoito com essa coragem toda de querer andar por sobre aquela tempestade, aquele mar, mas ele ainda estava cambaleando. Né? Ele falou: olha, não sei se é bem de Jesus, não. Agora, se for o Senhor, manda que eu vá contigo por sobre as águas. Né? Ele, de certa forma, ele ainda não confiava plenamente. Ou seja, quando confiamos em Jesus, a gente passa a andar por sobre as tempestades. O crente, quando realmente está firme no Senhor, está com a sua fé na palavra, porque na presença, na palavra de Deus, que é a nossa rocha firme, a gente supera as adversidades. O próprio Cristo ensinou, no final do Sermão do Monte, né, ele contou aquela parábola da casa edificada sobre a rocha, ele falando ali, quando a nossa vida é edificada sobre a sua palavra, quando nós praticamos a sua palavra, pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas a gente vai estar firme, né? Então, isso aqui é verdade. Mas a questão é que a nossa confiança tem que ser uma confiança que vá totalmente entregue ao Senhor. Ele confiava, mas desconfiava ao mesmo tempo. Né? A ponto de dizer: se és tu. Então veja como foi o desfecho dessa dúvida que ele tinha ainda. Versículo 29. E ele disse, o próprio Senhor Jesus respondeu a ele e disse, né? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Imagina só a cena, né? Pedro descendo daquele barco, aquelas ondas indo de um lado para o outro, Jesus ali na frente, no meio do mar, de repente Pedro descendo, colocando um pé, depois colocando o outro, e vendo que dava para andar, começou a andar. Talvez ele contente com aquela situação e foi andando na presença até chegar na presença de Jesus. Né? Ou seja, com Jesus, meus irmãos, firmados e confiantes nele, andamos sim por sobre as adversidades. Aqui está explicado porque tem muitos crentes, muitos filhos de Deus que passam por provações, por adversidades, mas estão ali firmes. Cabeça erguida, está passando por adversidades em casa, na família, na saúde, no trabalho, mas olha, eu estou aqui firme com o Senhor, não se deixa abater. Pedro então fez isso, né? Andou por sobre aquilo ali, por sobre aquele mar. Tá certo? Foi exatamente o que aconteceu, como a Bíblia diz, né? Nós não andamos por vista, pelo que nós vemos as circunstâncias, mas andamos por fé. Mas a fé tem que ser completa. O que Pedro ele não fez por completo. Versículo 30. Vejam só o que aconteceu. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, a afundar, ele gritou a oração de Pedro: salva-me, Senhor. Ou seja, meus irmãos, se não olharmos para Jesus, a tendência na nossa vida é isso, é a gente afundar nos problemas, das adversidades que acontecem na nossa vida. E é curioso que nós vemos aqui na vida de Pedro, esse grande homem de Deus, mas a gente vê aqui que ele era comum, igual a gente, passivo, a muitas vezes duvidar. Então nós vemos aqui na vida dele um conflito entre a fé e a vista. Tá certo? Ele estava com esse conflito aqui. E desses dois, entre o que ele cria e o que ele estava vendo, esse último ganhou, né? A sua vista ela ganhou. E Pedro ele é um personagem muito curioso na Bíblia. Né? Pedro ele nunca faz nada pela metade. Como por exemplo aqui, ele passou de uma confiança extraordinária, a ponto de andar por sobre as águas. Né? Então ali ele estava muito bom, ele estava com a fé lá em cima, mas de repente ele veio com tudo para baixo. Né? Ficou muito ruim quando ele duvidou do Senhor Jesus Cristo. Né? Passa de uma situação lá em cima, de repente lá para baixo. Né? Quando ele duvidou, a ponto de sair de cima das águas e afundar. A gente vê um outro exemplo na Bíblia da sua lealdade. Ele passou de um homem fiel a Deus a uma vil negação, né? Quando ele traiu. Ele falou a Jesus: olha assim, se todo mundo te deixar, eu de jeito nenhum te abandonarei, ficarei firme com o Senhor até as últimas. Aí Jesus falou: Pedro, você não sabe o que diz. Ainda hoje, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então ele demonstrou uma grande lealdade a Cristo, estava lá em cima, mas de repente ele afundou com tudo. Né?
quando perguntaram se ele fazia parte dos discípulos, ele era um apóstolo, ele negou a Cristo 3 vezes. Né? E naquele momento do lava-pés também, a gente lembra que Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele falou: não, Senhor, meu pé o Senhor não vai lavar de jeito nenhum. Ele quis estar lá em cima. Mas Jesus falou: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não terás parte comigo. Aí ele falou: então, não é somente o pé não, lava todo o meu corpo, a cabeça, os braços, lava tudo. Então ele era assim, passava de uma situação lá de cima, de fé, estava lá em tudo, de repente descia, sem a gente entender como estava acontecendo aquilo. Né? E aqui não foi diferente, né? Mas, meus irmãos, muitas vezes nós somos assim também como Pedro. Né? Talvez qual for o crente que nunca passou por situações assim na sua vida espiritual. Agora a gente está muito bem com o Senhor, está contente todo, tudo indo muito bem, a gente está orando, está lendo a Bíblia, vindo para a igreja, firme todo, pode dar o que for, mas a gente não vai desistir do caminho do Senhor. Mas de repente, quando acontece alguma dificuldade, alguma adversidade na nossa vida, a gente não tem uma boa compreensão daquilo que está acontecendo, qual é a tendência. Muitas vezes alguns crentes caem, ficam tristes, ficam abalados, cabisbaixos, pensando até em desistir. Isso aqui acontece, infelizmente a gente está ainda nesse corpo, essa vida que a gente é inconstante. Talvez a palavra seja essa, inconstante. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Né? Ele duvidou. Quando ele colocou aquele si, ele estava de certa forma duvidando. Essa palavra dúvida, vem dessa raiz, né? Ou seja, é uma dupla personalidade ou duas opiniões, né? Dependendo da circunstância. Como a gente vê com Pedro. Né? Se a circunstância era favorável a ele, ele estava bem. Agora, se as coisas não eram favoráveis, eles estavam mal. Né? Então, a gente não pode ser assim. A nossa fé tem que ser única. Né? O autor e consumador da mesma. E é quando nós passamos a ver aqui, então, no versículo, vimos aqui no versículo 30 essas verdades aqui, mas de repente nós vemos no versículo 31 algo muito interessante. Né? Quando Pedro, naquele momento, ele deixou de olhar para Cristo, para olhar para as circunstâncias, para as ondas, e aquele vento, ele começou a afundar, e ele fez uma rápida oração. Né? Olha só que oração rápida. Salva-me, Senhor. Ele não ficou calado, não deixou clamar ao Senhor, mas ele orou. Salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele, naquele momento ali, ele não hesitou em salvar Pedro, não. Como diz no verso 31, e prontamente, ou seja, imediatamente, mesmo Pedro não respondendo como o Senhor queria, Jesus nunca desistiu dele, não. Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor Jesus não hesitou em salvar Pedro, não, naquela situação, não. E sabe por quê? É porque o Senhor está sempre pronto para nos socorrer. O motivo disso, meus irmãos, é muito bem claro. Primeiramente, porque Ele que determina tudo o que acontece. Ele é que determinou que Pedro fosse para aquele mar, Ele determinou que Pedro passaria por aquela tempestade, Ele determinou que Pedro andaria por sobre aquelas águas, mas também Ele sabia que Pedro ele duvidaria a ponto de afundar. Mas Ele deixou bem claro: eu não desisto dos meus. Porque no momento que Pedro falou: Senhor, eu vou, Jesus sabia que ele iria andar um pouquinho, mas ia afundar. Mas Jesus ele fez questão de chamá-lo. É quando nós entendemos que o nosso chamado vem de Deus. Ele que nos escolheu, Ele que nos colocou onde nós estamos. E independente da circunstância que nós passamos na nossa vida, meus irmãos, Ele é Deus. Ele está no controle. Embora a gente, com nossas fraquezas, com nossas limitações, muitas vezes a gente fica titubeando na nossa fé, Ele está sempre pronto para nos socorrer. E foi exatamente isso que Ele fez. Mas o mesmo Deus que Ele está sempre pronto para nos mostrar o seu amor e nos proteger, Ele também quer nos ensinar com as coisas que acontecem na nossa vida. Tudo aquilo que aconteceu era para que Pedro entendesse, que ele viesse a crer mais no Senhor, que a sua fé viesse a aumentar. E veja o que ele diz no final do verso 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A questão de Pedro aqui foi a sua dúvida. Ele não tinha entregado totalmente a sua confiança, a sua fé no Senhor. Ele se deixava muitas vezes andar pelas circunstâncias, pelo que ele via. Mas o Senhor permitiu aquilo ali para ensiná-lo. Você tem que andar confiando em mim, olhando somente para mim. E se olhar para as circunstâncias, o cristão, filho de Deus, ele pode cair. E então, quando encerra-se essa passagem, verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento.
E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ou seja, meus irmãos, é um Deus soberano. Que tudo o que acontece na nossa vida é determinado por Ele. Até as tempestades, as adversidades que surgem, que acontecem na nossa vida, é Deus que permite. Assim como Ele forçou os discípulos a irem para aquele barco, a entrarem naquele barco e passarem por aquela situação, é o mesmo Deus que colocou a gente na família onde nós estamos, é no trabalho que você está, é com a saúde que você tem ou não, é na vida que você tem. Tudo o que acontece na nossa vida, dos filhos de Deus, Deus é quem determina que seja assim. Então o que cabe a nós é entendermos: Deus, o que é que eu devo fazer nessa situação? Está difícil. Eu não entendo ainda o porquê que está acontecendo tudo isso, mas eu sei que Tu és um Deus soberano, Tu estás no controle de todas essas coisas, e o Senhor tem uma finalidade, um fim bom para mim. Será que o Senhor quer provar a minha fé, quer que aumente a minha fé nessas circunstâncias que está acontecendo, nisso que tem surgido na minha vida? A gente precisa entender. Outra coisa, meus irmãos, talvez seja o maior desafio ao tempo que acontece, as dificuldades na nossa vida. Cada um vai ter um tempo determinado que venha a surgir as tribulações. Tem pessoas que estão passando por uma tempestade na vida, sei lá, há meses. Outras estão passando há anos. Algumas há semanas somente. Mas cada um, Deus tem um tempo determinado. Com os discípulos aqui, foram cerca de 12 horas nessa grande tribulação. Mas somente quem passa pela tempestade na vida sabe o que está sendo. Os dias parece que não passam, o tempo parece que não passa. Mas a gente tem que confiar no Senhor, que no momento certo Ele vai vir sobre essa dificuldade e dizer por que Ele está permitindo aquilo ali e nos mostrar o que Ele quer e o propósito. E a gente entende aqui também que nós precisamos aprender muito na nossa vida a nunca duvidar de Deus. A gente tem que ter um foco. O nosso foco é Cristo, autor e consumador da nossa fé. E a gente se apegar naquele foco e dizer: eu vou para Ele. Independentemente das circunstâncias ruins ou não, adversas ou não. Porque, como eu falei, a vida é uma surpresa. Tanto surpresas boas como surpresas ruins. Cabe a nós realmente confiarmos no Senhor e entender que Ele é Deus. E aquele mesmo Deus que chamou Pedro para passar por sobre aquelas ondas, sabendo que ele afundaria, é o Deus que me chamou também. E mesmo a gente muitas vezes não respondendo como Ele quer, Ele nos ama. Ele está sempre pronto para estender as suas mãos e nos tirar daquela situação. E nos ensinar pelo seu grande amor, pela sua misericórdia, que a nossa fé precisa aumentar e crescer. Foi assim com a vida desses discípulos. E eu creio que assim é com a vida dos filhos de Deus, com cada um de nós. E que o Senhor, então, meus irmãos, Ele aplique essas verdades em nossos corações. Nos momentos das adversidades, nas lutas que nós passamos, possamos confiar no Senhor. Colocar a nossa fé em Cristo e crer que Ele é soberano. Tudo que acontece na nossa vida vai resultar no bem, para que o nome dele seja glorificado e assim como discípulos adorarmos a Ele e assim ter a nossa fé firmada em Cristo, autor e consumador da mesma. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe.